Mais um episódio aqui do Resolva Cast e hoje eu tô aqui com o Fernando Rios. O cara vai falar aqui pra gente de automação, vai falar de inteligência de cozinha, a marca até da empresa dele é Smart Kitchen, então é cozinha inteligente. Vai explicar para você aí que é do setor food, como que você ganha escala, como você ganha produtividade, como que você pega aquele seu equipamento que está ali, tem uma melhora nesse equipamento, mais eficiência. Então, você que é do segmento de food, lanchonete, restaurante, todo segmento de food, não perde senão que eu estou aqui com o Fernando. Fernando, conta para mim aí primeiro quem que é o Fernando Rios. Conta um pouco da sua jornada aí para mim. Bem, para mim é uma honra estar aqui, né? Você que a gente já se conhece há alguns anos e é a primeira vez que eu estou vindo aqui no podcast, estreando isso com você. E o Fernando é mais ou menos o que você falou. Eu sou formado na parte técnica, né? Eu sou formado em engenharia mecatrônica, então eu sempre trabalhei desde mais novo. Eu sempre gostei dessa área de exatas, área de automação, de mecânica, de eletrônica. Eu sempre fui muito dessa área, né? E aí eu me formei em tecnologia e mecânica de precisão, depois eu fiz engenharia mecatrônica e comecei a trabalhar no mercado. Passei um período desenvolvendo produto, sempre gostei dessa parte de você pegar um negócio, um problema, resolver, desenvolver uma solução. E eu trabalhava desenvolvendo produto em indústrias do ramo automotivo e motopeças por muito tempo. Então lá no começo. E mecatrônica, eu vou lembrar quando eu comecei a escolher as faculdades, né? Porque assim, eu venho de uma área, tipo, tenho formação em medicina veterinária e sou advogado também. Mas eu sempre adorei a área de computação, tudo. E quando falava mecatrônica, era meio que, vou estudar robô. Era mais ou menos isso. A ideia que eu tinha também no começo era essa, né? E aí, isso quantos anos atrás que você... 97, então... não precisa falar muita idade. Né? Senão a gente entrega muito aqui. Já não basta essa minha barba branca também aqui. Tá bem branquinha. Eu acho que vai fazer mais ou menos uns 30 anos atrás. Então, e assim, só para você ter uma ideia, o pessoal tá falando hoje de inteligência artificial, né? Tá muito na moda, essa coisa de programação, algumas coisas até agora no code, né? Que você não precisa mais fazer código, é meio uma linguagem que naquela época, hoje a gente chamaria de linguagem G, você só puxa e arrasta as coisas e vai fazendo uma lógica ali como se fosse um bloco lógico mesmo. E eu comecei, minha primeira linguagem de programação foi Pascal. Eu programei em C+. C mais depois do Pascal. E Clipper. Era Clipper, C+, e Pascal era antes, né? Pascal era antes, Pascal já era os caras mais gênios, né? Então você já era um daqueles... Não é que era mais gênio, é porque assim, eu comecei quando os primeiros... Era mais difícil programar. Era mais difícil porque você tinha que escrever tudo, porque ele era muito limitado. Então, assim, só para você ter uma ideia, quando eu fiz o técnico em mecatrônica, porque eu fiz o colégio normal junto com o técnico. E aí eu aprendi Pascal na época. E, cara, pra você ter uma ideia, eu aprendi naquele computador 386, que agora eu entreguei a idade. AT 386 com tela verde. E comecei ali, né, fazer programação. E eu me lembro que o primeiro programa que eu fiz, assim, grande, como prova, né, pro professor, foi fazer um programa de decolagem de avião no Pascal. Caramba. Foi, cara, meses de programação. E aí, naquela época, né, para verificar que estava tudo certo, a gente tinha umas barrinhas com indicadores lá, lâmpadazinha, sabe? Sinaleira. Porque naquela época nem tinha LED, não existia LED. Então, eram umas sinaleirazinhas assim. E aí, a gente ligava a saída da impressora no computador, cada portinha daquela emitia um sinal. Esse sinal ia para uma lâmpada. Então, conforme o programa ia rodando, a lâmpada certa tinha que acender. Se acendesse a lâmpada na sequência errada, que o professor já sabia qual era a sequência, você tinha feito programação errada. Caramba. E aí, como é que você sai disso? Você falou que no começo você chegou a estudar mecatrônica para poder ir para auto e mais automotivo. Eu basicamente como formado, né, ou trabalhando na área técnica, a primeira empresa foi uma empresa do ramo óptico, que hoje, um tempo atrás até eu fui pesquisar sobre essa empresa, era uma multinacional francesa chamada Essilor. Hoje eu acho que ela é meio que monopólio, quase que no mundo todo, aqui no Brasil. Ela domina essa área óptica, tudo que é lente, essas coisas, tudo com ela.
E eu trabalhei nela por 1 ano e meio, né? Como na época eu fazia instalação e setup das máquinas de desbastar a lente, fazer a lente no formato. Foi até nessa época que surgiu esse negócio da fotótica de óculos em 1 hora. Foi através dessa empresa, porque ela fez uma máquina que tirou o serviço manual artesanal das óticas. Porque antes o cara fazia a lente, pegava uma lente bruta e riscava ali o formato do óculos e ia comendo na mão ali, tipo num esmeril. Aí essa empresa francesa criou uma máquina que você botava a lente, ela lia qualquer tipo de armação, jogava na máquina e a máquina fazia perfeito, assim, milimétrico, o encaixe da lente na armação. E aí eu instalava e treinava as óticas para trabalhar com essa máquina. E depois eu fui para a indústria automotiva. Aí eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos. E eu penso que o jovem, até hoje, que sai mais aí dessa área de engenharia mecatrônica, o mercado vai estar mais... Não vai estar mais no mercado de alimentação. O cara, na hora que sai, ele não tem essa visão de pensar do tamanho do que é o mercado de alimentação. Sim. Ele vai, poxa, vou para a indústria mesmo de engenharia. Engenharia é indústria. Não importa qual modelo, mas normalmente o cara sai com a cabeça de indústria. Eu não sei se você sabe, Fernando, mas eu já tive 18 restaurantes já. Então, restaurante, para mim, ele é uma indústria, só que é uma indústria menor. Sim. Até isso é um bordão que eu uso muito, desde que eu entrei nesse ramo. É um bordão que eu uso bastante, que toda cozinha é uma indústria. 100%. Não importa o modelo, não importa se é sushi, hambúrguer, confeitaria, porque é uma pequena fábrica de alimento. E toda você cozinha. Acha que o meu escritório de advocacia é o quê? Para mim, ele é uma indústria. É uma indústria? É o que eu falo. Eu falo isso direto. Uhum. Ele é uma indústria, ele é um escritório de processos. Como eu trabalhei muito tempo na área de indústria, né? Trabalhei em frigoríficos, em tudo isso, tive os restaurantes, a gente montava os famosos lá programas de indicação que tinha, o programa de indicativos, né? Não de indicação que alguém vai te indicar. E você tinha que seguir os BPFs, boas práticas de fabricação, e eu fui implantando isso em tudo quanto é empresa que eu tinha. Eu falei, cara, é uma indústria. Qualquer coisa que você for montar, que você pensar ele como indústria, lógico, devido às proporções, né? Então, pensa assim, um escritório hoje que tem aí 300 advogados. Ele se compara a uma fábrica que vai fazer lá, sei lá, 4, 5, 6 automóveis, que também vai precisar de uma mão de obra grande. Então, eu acho que comparar o seu negócio com uma indústria vai te trazer mais controle de processos. Sim. E aí, se você já leva isso, igual você mesmo falou, né? Poxa, eu sempre levo isso para quem pensa dessa forma. E por que pensar assim, Fernando? Por que tem que ter esse tipo de controle? O que você acredita? Eu vou só terminar lá de falar. Então, você sai, vamos voltar lá. Você sai lá eu saio da indústria automotiva em 2009. Eu entro na indústria de equipamento de cozinha profissional. Então, eu era engenheiro, trabalhava numa montadora na época, cara, desenvolvendo produto. Trabalhei com fibra de carbono. Isso eu estou falando 2005, 2003. Na verdade, eu entrei nessa indústria de autopeças, motopeças em 2003. Então, passei por uma empresa que eu acho que nem sei se hoje está aberta, chamava Sarachu. Acho que foi a primeira que eu entrei nessa parte de motopeças. Que essa empresa ela era referência em escapamento de alta performance. E aí, quando eu entrei lá, eu implementei a parte de fibra de carbono. A gente fazia, por exemplo, um escapamento especial para a Copa Kawasaki nos Estados Unidos. Então, a Copa Kawasaki que tinha nos Estados Unidos, Kawasaki 500, ela era feita com as motos todas iguais, né? Acho que para igualar a performance e ficar mais em cima do piloto, né? O desempenho ali. E a gente mandava os escapamentos para lá, para eles colocarem na moto. Uma outra curiosidade que tem, eu já até divulguei para a Bravox. A Bravox aí, líder de alto-falante há muito tempo... ninguém pensa isso, mas os carros BMW, várias e várias marcas, os alto-falantes eram produzidos aqui, porque eles que detinham a tecnologia
e mandava para as montadoras colocar lá, que devia ser o mesmo caso aí Sim. do caso dos equipamentos aí que você mesmo colocou aí. Essa parte de fibra de carbono na época, inclusive, era novidade no mundo inteiro. Eu lembro uma vez que teve um ano que a gente até ficou sem fibra de carbono para comprar aqui no Brasil, porque a fibra de carbono começou a ser muito mais usada na indústria aeroespacial, né, em avião, e a Boeing e a Airbus, que é holandesa, tinham comprado a produção da DuPont, que era, acho que era, eles tinham patente na época, né, então só eles produziam, e ficou sem fibra de carbono para o mundo. Então, quem era pequenininho, empresas menores, ficou tudo sem fibra de carbono. Porque então, estava na mão deles. Eu só estou falando em 2003. Eu entrei nessa indústria, em 2005, 2006 eu desenvolvendo o produto. Inclusive, tem um vídeo que ainda está no YouTube. YouTube, faz tempo, de uma moto que eu desenvolvi um escapamento para um piloto e ela ganhou as 500 milhas de Interlagos. Nossa, que legal. E aí, enfim, eu passei por essa indústria. Aí, em 2009, eu saí desse mercado. Falei, não, eu quero um outro mercado. Molecão, você quer explorar outras coisas. E aí, eu caí no ramo de cozinha. Fui trabalhar Então, se a gente pegar, né, lógico, toda a sua bagagem anterior, mas você entra no mercado de cozinha ontem, bem dizer, né? 2009. Ave Maria. E tem cara achando que agora vai dar consultoria, vai explicar isso lá, enfim. O cara lê um livro e começa a dar assim, ó, o primeiro registro de marca nosso, ele é o registro do Frigomarca, é em 97. Caramba, então você para pensar, e aí você pensa, poxa, o Cleiser é de 77, então eu tinha 20 aninhos quando foi, hoje eu tô com 48, a gente tá gravando aqui em julho de 2025, já tem um chão, né? Então assim, Fernando, 2009 você entra pro mercado food, mas já pensando nessa área de implantar tecnologia. Como você falou assim, por que você escolheu o mercado food? Na verdade, eu não escolhi. Você foi escolhido. Eu saí da indústria automotiva sem pretensão de entrar em lugar nenhum, tava meio de saco cheio, era muita pressão, tal, desenvolvimento de produto, não sei o quê. Muita rotina também? Muita rotina, pra caramba. Eu tinha também, na época eu viajava bastante a trabalho, eu queria parar um pouco de viajar, porque eu via assim, eu tinha muito contato ainda com o pessoal da faculdade, eu via o pessoal fazendo MBA, não sei o quê, e na minha cabeça, naquela época, eu falava, tô ficando para trás. Eu preciso continuar, né, o meu desenvolvimento acadêmico, né, intelectual, não posso parar. Porque quem trabalha com tecnologia, igual eu comecei lá, praticamente comecinho dos anos 90, quando veio os computadores tela verde. Eu peguei aqueles disquetão na mão, sabe? Usava aquilo ali, coisa antiga. O que o Fernando está falando aqui, ó, existe um disquete que ele era desse tamanho. Assim. Depois ele ficou menorzinho. E que a maioria de vocês nunca nem viu isso, nem nada, que você colocava, ele tinha que ler. Dependendo, se você deixava no sol, ele estragava, perdia os dados todos. E hoje, eu acredito que um disquete daquele que armazenava, não sei quantos, kbytes. Kbytes não consegue ser uma foto que um celular tira hoje, não, né? Não. De tão... Então, e quando você trabalha com tecnologia, você percebe algumas coisas. Primeiro, tecnologia não volta para trás. Não. Tecnologia só vai numa direção, evolução. A tecnologia não volta para trás. Então, a gente percebe que tudo na área tecnológica, industrial, tem uma tendência natural, orgânica de evoluir, de melhorar, de se aprimorar. Então, eu estava trabalhando, né, antes de entrar no ramo de food, eu brinco que eu estava trabalhando na indústria automotiva, que para nós aqui, para a maioria do mundo também, é quase a NASA, porque até hoje, né? Porque os caras estão sempre lá na frente, tudo que é novo material, nova liga mecânica, tem muito trabalho de desenvolvimento de novos materiais. Então, por exemplo, hoje, vou falar até de um material novo, recentemente novo, né? Não é tão novo assim, mas é novo, chama Triton, que é um novo tipo de material ultra resistente que é usado em liquidificador de cozinha profissional. Fabricantes de cozinha. E ele acaba vindo do mercado alto? Não sei se do alto, mas talvez do mercado aeroespacial. Então, o mercado aeroespacial, o mercado automotivo e mais uns 4 ou 5 mercados,
eles são meio que os precursores industriais de tudo que é inovação. Acaba transferindo tecnologia. E acaba transferindo tecnologia para outros segmentos, que não tem nenhuma correlação, mas é indústria também. Tá, 2009... Em 2009 eu saí da indústria, fui para o mercado, deixei, falei, quem me chamar, vou trabalhar. Estou aqui para trabalhar e quero outro setor. Porque na minha cabeça também, eu tinha um conceito na minha cabeça. Eu não quero trabalhar sempre no mesmo setor. Eu quero trabalhar em setores diferentes porque você aprende muita coisa. E muita tecnologia que é isolada de um segmento do outro. Então, você acaba... Quando você tem uma bagagem de passar por segmentos diferentes, você aprende tecnologias diferentes. Eu vou te falar uma coisa que dá até um corte isso aqui. Ó. Vou te explicar uma coisa que eu falo muito. Eu não falo que a pessoa não vai se dar bem fazendo a primeira faculdade de Direito. Não é isso. Uhum. Mas eu acredito que a faculdade de Direito deveria ser sempre a segunda faculdade. Porque, para mim, foi melhor eu pegar uma bagagem completa como médico veterinário, fui do Serviço de Inspeção Federal, trabalhei em frigorífico, tive gestão, fui dono de restaurante, dono de várias coisas, eu fui empresário. Depois eu fui fazer Direito. Porque acaba, é mais ou menos o que você está falando, acaba que você tem uma visão de outras áreas. Igual assim, você viveu ali o mundo automotivo. Aí quando você vem para a cozinha, você fala, poxa, lá eles faziam assim, eu vou aplicar aqui, você acaba tendo uma vivência maior. Mas ali em 2009, quando você vem, você já vai você já vai empreender? Não, ou você trabalha primeiro? Eu primeiro trabalho numa indústria que fabricava equipamento. Na época ela chamava Coke Machine, eu não sei se ainda está aberta. E nessa época, para mim foi um choque quando eu entrei neste mercado de cozinha profissional. Que era um mercado pequeno? Não é porque o mercado era pequeno. É porque a minha sensação como engenheiro, porque eu fui para trabalhar com produto também. A minha sensação como engenheiro é que eu tinha saído da NASA para trabalhar com carroça. Porque a tecnologia no ramo de cozinha era tão arcaica, mas tão arcaica, que era como você vê... assim, na nossa cabeça que já está... Um foguete é uma carroça mesmo. Um foguete é uma carroça, entendeu? Você trabalhava com motor, com combustão, com eletrônica já naquela época, injeção eletrônica e tal. Eu fiz um curso em Las Vegas, numa empresa chamada Dynojet, que você implementava uma caixa eletrônica no motor, pode ser carro, qualquer coisa que tenha motor, você colocava, eles tinham para qualquer tipo de veículo, seja jet ski, carro, moto. Você colocava aquilo, colocava a moto ou o carro no dinamômetro e você mapeava o carro eletronicamente inteiro e você fazia o motor cantar se você quisesse. Então esse era o nível que a gente estava lá de tecnologia, naquela época já. E quando você vai para o negócio de cozinha, o cara tá com um pedaço de vareta acendendo com isqueiro para tentar ligar o fogão. Cara, é como se você estivesse vendo o Homem das Cavernas, cara. Literalmente. E deu aquela sensação. Né? Imagina, pô, Fernando chegando para trabalhar, tá lá acostumado com indústria, com secretária. Já tinha robô com na fábrica que eu trabalhei. E vem ali. Mas ali também nasce uma oportunidade muito grande. Aí eu fiquei... Não, e foi muito doido, porque eu entrei, comecei a trabalhar nessa empresa na parte de engenharia. Aí eu comecei também a entender por que os caras não evoluíam. Quando você entra, você fala assim, bem... Isso aqui é o que os caras estão usando. Mas o que tem disponível no mercado para esses caras usar? Porque como não era a minha área, eu nunca tinha pesquisado. Cara, não tinha nada disponível. Eles estavam trabalhando com o que tinha disponível na época. Não tinha nada disponível. E aí eu trabalhei numa empresa. Aí, durante 6 meses, eu fiquei na engenharia. Aí o dono da empresa me chamou e falou, não, eu quero que você vá para o comercial. Porque você vendas. É um cara... vendas. Você é um cara muito bom de engenharia, você está tentando fazer, mas você está vendo que não é também só por culpa nossa, não tem recurso, não tem... Beleza, fogão. Você vai tirar esse queimador, você vai pôr qual? E até então, antes disso, vendas para você era um mercado que você eu não tinha passado ainda por vendas. Você ali começou a escola sua de vendas. Hoje você é o fera na venda, né? Então, assim, mas... nesse momento ali, você não tinha nem a expertise de venda, você foi começar a desenvolver. Não. E uma coisa que eu falo muito, Fernando, é assim, eu vejo muito empresário que ele não preocupa com vendas. A gente tem ali Sales Club, Sales Day, tem vários grupos de venda e tal,
que se o empresário não tem domínio de vendas, ele tem que ter alguém muito bom na venda para alavancar a empresa dele. Sim. Então, você já vivenciou, então esse seu ex-empregador aí já foi um ás de copa para você ali, que realmente falou, pô, você tem que aprender a vender aqui. Só que tive um problema. Começou a vender muito ou não? Eu comecei a vender muito, por quê? Porque como não é nem um problema. Eu vendi bem, vendi muito, entrei nas principais redes de franquia do Brasil, comecei a fornecer, aprendi sobre esse mercado e o que começou a acontecer foi assim, como eu estava vendendo muito, em pouco tempo, porque eu percebi que a venda do equipamento de cozinha, todo mundo ia meio que na conversa. Olha, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, isso aqui vai ficar bom na sua cozinha. Era quase como um cara vendendo numa loja de eletrodoméstico. Só que, cara, você não está colocando na sua casa. Aquilo ali tem que te dar resultado. Você está colocando numa cozinha que vai produzir alimento e que tem que produzir um certo número, numa certa velocidade para você poder entregar. E você mostrava isso? E aí eu comecei a pegar, entender qual era a dor do cara. O que o cliente de restaurante final o que ele estava esperando daquele equipamento? Será que o meu equipamento entregava aquilo que ele estava esperando? Se fosse um forno de pizza, o cara tá lá assando pizza, você falava para ele, ó, o meu forno aqui coloca 10 pizzas. E eu me lembro assim, que o dono da empresa era muito bom vendedor, porque ele era técnico também. Então ele era muito bom vendedor. Eu aprendi muito com o cara sabia tudo de tudo que é equipamento. O cara era muito bom, o nome dele é Maurício. E aí eu aprendi com o Maurício tudo, essa parte técnica que ele me levou e tal. E aí eu comecei a perceber assim, que todos os vendedores da equipe da empresa tinham um índice de fechamento, vamos supor, fazia 10 propostas, fechava 2. O índice de fechamento muito baixo. Aí você pegava o do Maurício, o índice de fechamento dele era tipo, de cada 10 que ele visitava, ele fechava 7. Mas por quê? Qual que é a diferença? O que o Maurício está fazendo que os caras não estão fazendo? E aí eu descobri, os caras não eram técnicos, eles não conseguiam explicar o próprio produto. Eles não conseguiam... Se o cliente chegasse na frente dele, tem o fornecedor A, fornecedor B. Por que eu tenho que comprar do seu? Eles não sabiam. E aí perdi a venda. Então, aí eu comecei a entender e gostar de vender nesse mercado, porque eu descobri que a venda tem que ser uma venda técnica. Você tem que mostrar para o cara a vantagem e o cara realmente vê valor naquilo em relação ao do outro. Porque os dois estão vendendo fogão. Então, qual que é a diferença? E tem uma turma aí que fala muito isso aqui. Não explica nada de técnica para ele, que senão ele vai pirar e não vai saber vender. É o contrário. No seu, o cara tem que entender muito da parte técnica. Você tem que entender do seu produto, não importa o nicho. Você tem que entender muito bem do teu produto para você poder oferecer e saber se ele vai atender a dor do cliente. Porque tem muita gente que é aquele empurra, né? Que vai empurrando as coisas. E aí você vende uma vez só. Se você quer ter recorrência, que eu acho que esse é o principal ativo de qualquer empresa, é recorrência, você tem que saber se aquele produto específico vai atender a dor dele. Ou se até não é um outro produto dentro do teu portfólio que vai atender a dor do cara. Eu sempre falo muito que a primeira venda sua, você só pagou o custo de aquisição, mais nada disso. Tipo, se você não vender de novo para ele, a não ser assim, poxa, tá bom, Cleiton, então é em tudo quanto é mercado? Não, claro, né? Você tem um mercado de luxo lá que o cara vai pagar o preço daquele valor, ok. Ele vendeu uma vez tal. E tem muito ainda esse marketing de venda direta que o cara não tá nem aí com a recorrência. Mas a recorrência é que vai mudar o jogo mesmo. O cara comprou uma vez e continua comprando, né? Aí eu saí dessa empresa porque eu tive um problema lá interno. E aí eu fui para outra empresa. Do mesmo segmento. Mesmo segmento, E também o cara me chamou pro comercial. Por quê? Porque quando eu comecei no comercial dessa primeira empresa, eu comecei a tirar cliente dos outros. E ele sabia. Aí o cara, mas quem é esse cara que eu não conheço, nunca vi, de fora e tá tirando meus clientes? Aí o cara, o que ele fez? Falou, não, vou contratar esse cara. Aí eles me chamaram. Só que o mesmo problema que eu tive na primeira, tive na segunda. Eu falei, cara, esse mercado é prostituído. Aí já na minha cabeça, eu falei, putz, esse mercado é ruim. Esse mercado, os caras não tem produto legal, é tudo arcaico. Aí eu pensei, falei, cara, vou sair desse mercado. E saí por 1 ano. Fui trabalhar com display, numa indústria gigante no interior de São Paulo. Display, quando você fala display do que é materiais de merchandising. Então, entendi. Por exemplo, teve... Aquelas placas de ACM, essas coisas assim? Não, mas não só isso. Por exemplo, a Havaianas... Totem, tudo. A Havaianas vai fazer uma ação.
ou uma loja. A empresa produzia todo o material promocional, tudo. Toda a parte de design, tudo, essa Saiu empresa produzia. Assim, não totalmente, né? Porque hoje, por exemplo, quem Era tem indústria. franquia precisa também disso. E Mas eu também não voltei era para no mercado. engenharia. Lá eu não fui para vender, eu voltei para a área que eu A área técnica. E, cara, era uma empresa que tinha robô de solar. Aí eu voltei para uma Mas área... quem entra na venda não consegue. E aí pronto. Aí, não, mas olha só que curioso. Aí eu entrei, fiquei nessa empresa 9 meses e o meu pai teve um tumor. E eu estava no interior de São Paulo, meu pai morando em São Paulo, e eu estava quase morando lá já. E aí tava gostando lá de trabalhar, o dono da empresa, puta profissional, era engenheiro também, isso que era legal também, o dono da empresa era engenheiro. Então, cara, tudo que tinha de mais moderno, mais tecnológico, tirando uma indústria automotiva, eles tinham lá. Robô de solda, dobra, corte, laser, tudo que você imaginar de mais moderno tinha lá. Era uma fábrica com 25 mil metros quadrados. Caramba. Gigantesca. Era a maior, acho que ainda é, não sei se ainda existe, mas era a maior do Brasil. Uhum. E eles atendiam a Barrows, as grandes agências de publicidade, agência de Milão, agência de Nova York. Todos os caras de agência de publicidade grande confiavam no serviço deles. Tipo assim, eu vou fazer uma campanha para a Coca-Cola, mandava o serviço lá. E até curioso, porque quando a gente pegou um serviço muito grande da Coca-Cola, a Coca-Cola tem um compliance que até um certo patamar você não precisa apresentar muita coisa, muito certificado, alguma coisa assim. Quando você vai fornecer coisas muito grandes, que vão ser vai ter uma visibilidade muito grande para a Coca-Cola, primeira coisa que eles fazem é auditoria na sua empresa. Vem um pessoal de Atlanta para saber se você trata bem funcionário, se você não tem trabalho de escravo. Mas, cara, tem um checklist gigante que você tem uma bíblia, assim, para quem era. Eu era da engenharia junto com o cara que comandava a indústria, e aí a gente, né, olhava aquilo ali, teve que ler aquele manual inteiro e tinha pequenos detalhes que a gente precisou fazer mudança para chamar a auditoria da Coca para pegar os pedidos grandes na época. Show. Então, aí você fica nessa empresa de display um ano. E seu pai um pouco menos de um ano. Aí meu pai teve o tumor, aí eu falei com o dono, falei, cara, não tem como ficar aqui, meu pai tá precisando de ajuda, minha mãe também, eu vou abandonar e fiquei. Aí saí da empresa, saí mesmo, e vim para São Paulo. Meu pai operou, tirou o tumor, tamanho de um limão. Graças a Deus se recuperou, tá vivo, tá bem. E aí, 6 meses foi esse período que o meu pai operou e ele se recuperou para eu tentar voltar para o mercado, foram mais ou menos 6 meses. Aí, quando eu voltei para o mercado, já era 2013, eu falei assim, cara, vem cá. Aí começou a vir um pouquinho dessa coisa do empreendedorismo. Eu falei, pô, aquele mercado de cozinha lá era bem prostituído. Beleza, mas os caras também eram muito arcaicos. Nesse período que eu fiquei fora, nesse 1 ano e pouco, mais esse período, eu acho que eles não devem ter evoluído muito. Deixa eu ver o que tem de fato no mercado, porque eu vi só o mercado brasileiro, eu só tinha visto o mercado brasileiro. Eu não tinha, naquela época, eu não tinha pensado em buscar alguma solução para os equipamentos fora do Brasil. E eu não tinha também muita noção de como era o mercado fora. Aí eu fui para uma feira, acho que foi em 2012, na verdade, porque eu fui a primeira vez, acho que em 2012, na feira de Chicago, na NRA. E aí, nessa feira lá em Chicago, eu vi o mercado americano. Os caras estavam 30 anos na nossa frente, com o equipamento. E hoje, Fernando, antes de você ir para isso, hoje o mercado de lá, comparado com o mercado brasileiro, no segmento food, ainda qual que é a diferença? Diminuiu por quê? Aí, quando eu vi isso, cara, eu falei, pronto. E você está falando 2013. 2013. Né? Aí eu falei, eu vou começar a dar consultoria. Ó, a primeira ideia que me surgiu. Eu vou começar a dar consultoria para as empresas de cozinha que não têm conhecimento nenhum e vou começar a falar para eles comprarem os mesmos produtos que tem fora, né, dos fornecedores, e começar a usar no Brasil. Aí a minha ideia era dar consultoria de projeto. Só para fazer um detalhe. Quando eu falei para você que eu tinha 18 restaurantes, alguns deles eram cozinhas industriais. E aí eu já usava aqueles fornos inteligentes lá. Sei.
E isso, quando eu Que ano mostrava, isso? 2010, 2000, a gente está em 2025, Já tinha forno 2010. combinado, já. Já, forno combinado. Forno Era o combinado. tal do forno combinado. E aí Aham. depois, eu acho que a marca Prática, eu acho que Prática, era isso. isso, É, nacional. Racional, só que eu Isso. cheguei a comprar importado para poder ter na cozinha, que é a Bung. A Aham. Bung falou, como que a gente pode ter mais eficiência? Bung, Uhum. esmagadora de Sim. soja, como que a gente faz aqui, Cleiton? E aí eu tinha ido em Gaspar, lá em Uhum. Santa Catarina, Uhum. que era a sede da Bung, e os caras falaram, então vamos importar esse forno. Cara, eu não tinha uma pessoa na cozinha lá, uma Uhum. cozinheira. Uhum. Eu tinha que ter um cara que sabia operar Sim. aquela máquina lá, que ele Sim. realmente fazia os arroz, fazia muito tudo. mais rápido, Uhum. fazia o frango mais rápido, Uhum. tudo, e era E tudo sensacional. padronizado também. E hoje, o que eu tô te falando isso, que hoje eu passando aqui numa padaria bem pequenininha, Uhum. ali em Genópolis, pequena, tá lá, 2 fornos racional lá, que ela faz os cookies no Uhum. forno. Eu falo, cara, não existe. Era uma fortuna o negócio aqui, não sei nem quanto que é hoje, mas a pessoa acaba enxergando Sim. eficiência, né, Sim. no produto ali. E investe. Eficiência e também padrão, né? Porque eu falo que os 3 maiores restaurantes ou donos de rede do mundo falam que o principal motivo do cliente voltar na tua loja é padrão. Inclusive, muitos deles falam que o Mac não vende hambúrguer, vende padrão. Então, esse é o ponto. Do McDonald's eu sempre gosto de falar aqui, o pessoal fala, todo mundo que faz hambúrguer, o hambúrguer dele é o melhor. Você possa entrevistar aqui 10 caras de hambúrguer, que o hambúrguer dele vai ser. E realmente São é bons. gostoso, é Uhum. muito bom. Mas qual que é o que vende mais? O que vende mais é o do McDonald's, que tem padrão e acabou. Tipo, padrão em marketing, mas porque padrão. se você comer... Mas aí você pode ter o melhor marketing do mundo. Se não tiver padrão, o cliente não volta. Se ele comer hoje tiver de um jeito e no outro dia tiver de outro, ele não volta. E aí você enxergou aquele mercado, Não, aí começou eu na enxerguei consultoria. aquele mercado e comecei na consultoria. Só que quando eu fui dar consultoria de projeto, de novo eu esbarrei no problema de fornecedor. Foi aí que eu falei, pronto. Então eu vou ser o fornecedor desses caras. E você já nasce com a marca Smart Kitchen? Aí já nasci com a marca Smart Kitchen. Em 2013 eu abri o CNPJ, não registrei a marca. Porque na época também fui mal orientado, até vai dar um corte isso aqui. Na época, o contador me orientou que quando eu abro o CNPJ e razão social e nome fantasia com aquela marca, a marca é minha. Esse é um dos erros que a gente ainda recebe no escritório. Olha, em 2013... que aconteceu isso contigo, a gente aqui em 2025 recebe essa informação. Quando não fala para ele, a gente já fez uma pesquisa aqui e já está certo, a gente conseguiu o seu CNPJ. O nome fantasia, ele faz a pesquisa na junta, mas não tem nada a ver, ele não te protege como um registro de marca. Isso é um erro comum. Mas você não errou, que logo depois você registrou e ele já tem todas as marcas. Smart Kitchen. Não adianta querer copiar e pensar, mas é cozinha inteligente, é um nome comum. Não. Smart Kitchen é marca e não é em soma classe, não. Que o Fernando também não errou. Foi lá e registrou em várias classes ali, então, que é o correto. No ramo de alimentação, até de software, né, que eu registrei também, porque eu fiquei com medo de alguém criar um software chamado Smart Kitchen, então eu registrei em todas as classes que tivesse qualquer tipo de correlação com o mercado de food para ninguém usar minha marca. E hoje a tudo essência... tá com a Resolve. Graças a Deus, tá lá com a gente cuidando, então prazerzaço de cuidar. Engraçado que conheci o Fernando, a gente já mexendo com as marcas, conheci ele na época do Clubhouse ainda. Ixi, você vê. na pandemia. Na pandemia, a gente conversando mais ali. E hoje, Fernando, assim, essa inteligência que você tem mesmo aí de cozinha, essa eficiência é o que você hoje implanta aí em várias franquias. Aí em 2013 eu fui prestar consultoria, fiquei 1 ano prestando consultoria. A primeira empresa que eu prestei na época, ela era a número 2 ou número 3 do Brasil, de grande, foi a Elv Cozinhas na época. E aí eu dei consultoria para eles, a gente criou uma linha... Eles forneciam cozinhas industriais, né? Eles fornecem até hoje. E eu fui dar consultoria para desenvolver projeto, eu certifiquei toda a linha de refrigeradores deles no Inmetro, fiz um baita de um trabalho. Quando eu saí de lá, eu não sei, porque eu soube que inclusive o dono, que era o seu José Sola, faleceu e ficou com os filhos. E aí eu acho que hoje quem toca lá é o Luciano. E eles fizeram na época, cara, um trabalho que, pra você ter uma ideia, quando a gente terminou de desenvolver a linha,
Eu acredito que era a melhor linha de produto que tinha no mercado naquela época, em 2014. E aí, em 2014, acabou meu trabalho lá, desenvolvi, certifiquei 2 linhas de produto. Eles atuavam na época também muito com licitação, então tinha que ter Inmetro, até uma coisa para quem é fabricante de equipamento de cozinha, para você entrar em qualquer licitação do governo estadual, federal, municipal, para fornecer cozinha, porque você tem escolas, tem hospital, isso tudo precisa de cozinha. Para você fornecer, você é obrigado a atender todas as normas, todas as regras que tem compulsórias, né, que são as obrigatórias. Uhum. E uma delas é que todo equipamento elétrico, refrigerador, chapa, fritadeira, tudo que for elétrico precisava ter Inmetro. E na época que eu entrei lá, eles estavam tentando certificar a linha de refrigerador fazia 1 ano. Eu certifiquei em 3 meses. Show. E aí passou esse período lá, eu falei assim, bem, agora eu vou começar a trazer esses... 2014. Falei, eu vou começar a trazer esses produtos. Eu já tinha aberto a minha empresa, como Smart Kitchen. E eu falei, agora eu vou começar a importar. Eu já tinha ido para a feira na NRA. Depois da Elvio, eu fui para a Host. Em 2015, fui para a Host, fui para FHA, fui para várias feiras fora do Brasil, só voltada para gastronomia. E recente agora, o Fernando tá falando aí de 2013, 2014, mas recente agora você tava lá também, né? Eu fui a última vez em 2023 na Host. Eu vou a cada 2 Não, anos. mas agora, recente, você tava viajando, né? Você tava pra China? Pra onde que você tava agora? Eu fui pra China. Fiquei 1 mês lá na China. E aí a pessoa acredita assim, não, eu não vou largar o meu negócio aqui, que eu não vou buscar conhecimento. E foi para trabalhar, né, Fernando? Você não foi pra... Eu e o Daniel, meu atual sócio, a gente ficou lá... Cara, foi um regime assim, sábado, domingo, a gente trabalhou no ritmo deles. E eu acompanhando tudo nos stories lá, vendo cada lugar que ele ia, eu falava, caramba, que legal que o Fernando tá fazendo. É muito diferente lá, é outro planeta. E ali a Smart Kitchen começa a ganhar força. Aí a Smart Kitchen começa, aí cometi alguns erros, como todo empresário comete, porque em 2015 eu falei, não, agora eu vou começar a importar. Só que eu não entendia nada de importação. Sabe quem vai vir aqui é o Kleber. O Kleber, amigo nosso lá, o Kleber fala bem de importação. Vai estar vindo aqui para falar. Aí eu não entendia nada. Aí eu fui atrás de uma empresa para importar para mim. Aí essa empresa se ofereceu, o dono dessa empresa, conversou comigo e tal, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócio nesse negócio e aí eu te ajudo. Você entra com dinheiro, eu entro com dinheiro, a gente traz esse material. Resumindo a história, a gente fez um contrato de joint venture entre a minha empresa e a dele para a gente fazer esse negócio junto, de importar as peças e oferecer para o mercado, porque eu sabia da dor do mercado, sabia o que o mercado precisava, porque eu já tinha dado consultoria para uma empresa, já tinha trabalhado em 2, já tinha ido em várias feiras nacionais aqui, Fispal, Equipotel, essas feiras eu já tinha ido em várias vezes. Nesse período aí de 2009 até 2015, eu fui em várias feiras. E esse sócio seu também não tinha expertise no importação? Não, esse sócio da importação que entrou comigo, da joint venture, não entendia nada. Só que o primeiro erro, mais um corte, nunca faça um contrato entre empresas ou até mesmo de sociedade sem passar na mão de um advogado. Nunca faça isso. E eu fico assim... extremamente sem entender. A pessoa faz qualquer outra coisa que ela vai fazer, um contrato de locação é perigoso ela mandar para um advogado para olhar. Agora, o contrato de constituir uma empresa, entender os riscos que ele está levando ali, ele simplesmente ignora. Eu vou te falar, quando eu olho para trás, eu penso assim, Glazer, quem é uma pessoa normalmente de confiança, quem não passa ninguém para trás, quem trabalha direitinho... Vai achar que a outra pessoa acha que a outra também é. Mas eu sempre falo o seguinte, que o contrato ele só nasce para ter o distrato. Porque senão precisava de contrato. Exatamente. Então, quando você vai contratar com alguém, o que você tem que pensar? Deixa eu ver aqui o que eu estou contratando. Mas eu não preciso colocar no papel. Não, senão você nem ia precisar de nada disso. Não, e se está no papel e a pessoa... E até outro corte que vai dar. Se você coloca algo no papel com outra pessoa para fazer um negócio, se a pessoa não precisa, ou não vamos assinar, não sei, então já começou a ter um problema aí. Já dá 3 passos para trás, porque se está no papel e é bom para os dois lados, não tem problema algum. E contrato, eu sempre a pessoa só recua porque ela não está enxergando que é bom para ela,
ou porque ela está querendo tirar alguma vantagem de você. É isso aí, Só tem que isso. ser bom para ambas as partes e tem que estar bem discutido. Aí fez o contrato, não foi muito bom, deu Aí eu errado. fiz o contrato, deu errado, perdi 2 anos de trabalho, quase todos os meus fornecedores, porque ele começou a oferecer para o mercado por trás, porque ele já tinha todos os fornecedores Você que eu acabou tinha criando um visitado. concorrente. Eu criei um concorrente. Ele tinha todos os fornecedores que eu tinha visitado lá fora e conseguido o contato dos fornecedores. Ele tinha porque ele estava fazendo a importação comigo, estava fazendo até pelo radar dele na época. Os clientes, quem conhecia o mercado era eu, o mercado me conhecia até porque eu tinha feito essa linha que fez um estardalhaço quando a Elvio lançou essa linha na feira, porque era muito bonita, era performance, a gente trouxe peça tudo italiana para colocar no equipamento, era um equipamento que na época, quando lançou, era o melhor do mercado. Então, eu fiquei muito conhecido por causa desse projeto na época, com os outros fabricantes. E se você, com um contrato bem feito, você amarrava ele na própria concorrência desleal. Sim. Estava tranquilo. Mas, enfim, Aí ainda passou, bem que aconteceu perdi isso, tudo. que eu sempre falo assim, muitas vezes a pessoa pensa, se tivesse dado tudo certo, você não estava aonde era um estou. contrato leonino, só para você saber. Para fazer o distrato, eu tive que abrir mão de tudo. Também não te conhecia, né? Mas talvez a gente tivesse resolvido de outra forma. E aí, na época, um amigo que é consultor, muito mais velho, experiente que eu, falou, cara, resolve a tua vida. Isso aí você vai atrás. Bola para frente. Aí eu fui lá, resolvi. Aí fiquei sem capital, porque me desprendi de tudo, tive que deixar tudo para ele. Só que os fornecedores lá fora conheciam a mim, não Você tinha o capital mais importante. Os clientes conheciam a mim, não conheciam ele. Você tinha o capital da honestidade, o capital dos clientes, do conhecimento. Era conhecido. Então... E aí o que aconteceu? Só que eu não tinha o capital para recomeçar. Cara, eu cheguei para todos os meus clientes e comecei a pedir ajuda. Isso é uma outra coisa que todo empresário deve ter a humildade de fazer, é pedir ajuda. Falou, olha, aconteceu isso, passei por isso, você consegue me ajudar? Resumindo a história, consegui levantar $30 mil com os clientes para começar de novo. Porque eles queriam que eu continuasse fornecendo para eles. Show. Aí eu comecei a empresa de novo. Aí nesse período, por acaso, aí você vê também outra coisa, né? Você não pode criar bloqueios na sua cabeça. Porque se você escuta essa história, você fala, nunca mais vou ter sócio na vida. Nunca mais vou ter sócio. Isso é uma besteira enorme. Não é porque você errou aqui... deu cabeçada que você não, se você não fosse vai... assim, você ia até pensar outra coisa, não é que eu nem vou ter sócio, não vou mais empreender. Deu tudo errado, eu vou voltar a trabalhar. Não, e outra até coisa com também, mais sangue no olho. E outra coisa também que eu vejo é muito assim, ó, tem pessoas que preferem empreender sendo colaborador. E tá ótimo. Quantas pessoas você vê? Eu mesmo tenho na empresa várias pessoas que eu tenho certeza que ela é melhor trabalhando, ou seja, para mim ou para outra pessoa, do que ela inventar de empreender ali, que ela não vai ter. Também. Tem que ter o perfil disso aí. Porque também não é fácil. Você trabalha muito mais do que se você... Eu nunca trabalhei tanto como empreendedor do que quando eu trabalhava para as indústrias. Mas não tem nem... É indiscutível as horas a mais, os dias sem dormir, final de semana, que a gente abre mão para poder fazer o negócio dar certo. Isso ninguém vê. Aí, resumindo, voltei aqui em 2018, 2019. E outra, os meus fornecedores que ficaram comigo, para me promover no mercado, bancaram os estandes que eu fiz na Fispal, na Equipotel. Eles falaram, não, quero você lá expondo o nosso produto. Show, aí você já fazia mais nome ainda. Mais nome ainda. E aí, tanto que eu fiz a Fispal 5 anos seguidos, por causa disso. E aí, os fornecedores comigo, aos poucos, né, eu fui retomando o mercado, mas eu precisava dar um sprint. Eu precisava dar um sprint para recuperar mais rápido, porque eu estava vendo que aquilo que eu te falei, o mercado, quando eu entrei, era arcaico. Depois desse lance da Elvio, o mercado, abriu os olhos de muito fabricante. Ele falou, porra, vou ter que melhorar meu produto. A melhorar. Então, eu comecei um movimento que eu falei assim, cara... se eu não acelerar, eu vou perder essa onda que eu mesmo criei lá atrás. E tudo tem time. Por exemplo, quem hoje iria abrir uma paleta mexicana? Quem abriu naquela época, paleta mexicana, ganhou dinheiro pra caramba. Sim. Hoje o cara vai abrir, mas não tem mercado desse. Eu não tô falando que
não tem mercado, Mesma mas coisa dos hoje food trucks. Quando não a tinha mesma regulação, coisa. não tinha nada, food truck explodiu no Brasil inteiro. E quem pegou aquela onda, pegou bem. Tipo, né, agora, poxa, vai montar um food truck. Você vê tem o um tanto... monte de regulação, injeção de saco, enfim. Uhum. Aí, o que aconteceu? Em 2019, eu fui apresentar através de um amigo para um grupo, né, um fundo. E aí, esse fundo tinha acabado de pegar uma empresa. E aí, eles vieram falar comigo. E aí, eles falaram, mas quem vai comandar tudo isso aqui é esses dois caras aqui. E que eram o João e o Daniel, que são os meus atuais sócios. Então você está na sociedade aí Resumindo, com eles há 5, 6 anos já. 6 anos. 6 anos. E aí a gente começou, até eu mostrei, né, que eu era pequenininho. Aí o Daniel e o João, cara, muito na minha frente em termos de venda, de organização financeira, inclusive o João, que cuida do financeiro. É muito legal o que você está falando, Fernando, porque assim, a pessoa vai escolher um sócio e escolhe muitas vezes muito pior que ele, tipo, você que vai ter que bem carregar o sócio. O que eu falo é o seguinte, você vai pegar alguém para o seu financeiro, aí o cara tá lá, fala, o cara é bom de finança, tudo, eu vou trazer ele para ser meu sócio, mas o cara só entende de finança, não entende mais nada. Então é mais fácil, dependendo do tamanho de sua empresa, você pagar lá um valor alto pro cara, sei lá, 10 mil, 15 mil que você vai pagar ali, do que você trazer esse cara para ser o seu sócio, que ele vai acabar, né, sendo só ter aquela atividade fim que você poderia colocar com outro colaborador para estar desenvolvendo. E no caso do seu sócio, não, já tinha habilidade, todo mundo ali, era soma de habilidades. O Daniel e o João, eu falo que eles são multidisciplinares. Só que o que eles viram? Primeiro, meu potencial comercial, que era tão bom. E na parte de técnica e na parte também? técnica eu era melhor. Ótimo. Então, Somou. a parte técnica que eu tinha e a capacidade de desenvolver produto e solução para produto é uma coisa que eles não tinham. E aí a gente somou. E aí, na época, compraram 50% da minha empresa, fizeram aquisição. E aí entraram com um aporte para investimento. E, cara, a gente só vem crescendo. Hoje, graças a Deus, a gente tem, no total, galpão próprio que a gente construiu. Tem 2 mil metros de galpão construído. Está construindo agora, nesse momento, terminando mais um de 1.000 metros. E a gente já está com um terreno de 10 mil para começar a construir um então, de 5. Só escalando. Escalando. Hoje, Fernando, você atende, não sei se você pode falar isso, mas você atende quantos clientes? Quantos hoje, mais ou menos? Eu acho que se a gente for pensar em indústria de cozinha que faz equipamento profissional, praticamente o mercado todo. Mas em número de ponta final? Ou você atende, hoje você atende tanto a indústria ou você atende um restaurante assim, na ponta? Qual que é hoje? A gente não... isso é até uma coisa curiosa, porque muita gente pergunta, mas quantos restaurantes você atende? Não, eu não atendo restaurante, eu estou no topo da cadeia de suprimentos. Você atende então, a indústria que atende o restaurante. Eu desenvolvo componentes, peças, tecnologia, controlador, queimador, válvula, solenoide, automação. E um outro detalhe, o Daniel e o João, a Valconex, já era a empresa deles de automação. Então, eles já atuavam com a parte pneumática, na época que ninguém falava de automação, igual fala hoje. Não, isso eu estou falando, eles começaram a Valconex em 2010. Então, você vê que já faz muito tempo que eles já trabalhavam também com automação. Então, a gente teve uma sinergia muito grande, porque a gente sempre trabalhou com tecnologia. Eles trabalhavam com solenoide, com automação, com a parte pneumática e tal. E eu trabalhava com a parte de cozinha. E o que era mais engraçado e legal, a parte deles eu não fornecia. A minha parte da Smart, ele também não fornecia. Juntou. Só que os clientes eram os mesmos. Entendeu? Então, a gente juntou. Então, parte dos clientes que eu não atendia veio da carteira da Valconex, então a gente já colocou lá junto para vender. E parte da carteira da Smart, a gente já jogou para dentro da Valconex também. Então, esse crossover de clientes em comum, que um ou outro, as duas não atendiam, a gente cresceu carteira. E hoje, como que é? Tipo assim, eu sempre falo muito, né, disso também, gosto muito de entender. Como que é a função hoje de cada um de vocês? Bem dividido? É bem dividido. É bem dividido. O Daniel, ele é o nosso CEO, ele cuida das pessoas, cuida do comercial e junto comigo da parte de importação. Mas
A parte de importação, fechamento dos pedidos, desenvolvimento de fornecedor, de peça, validação de produto, é tudo comigo. Certo. A partir do momento que eu validei, eu coloco o pedido lá no fornecedor. O pedido ficou pronto, dali em diante, o Daniel que cuida toda a parte de logística, de colocar, trazer, porque ele tem uma expertise nessa área muito grande. Então, ele que traz não que eu não saiba fazer, porque antes da gente virar sócio, eu já estava fazendo Mas ele sozinho. sabe mais do que você. Mas ele sabe mais, ele tem mais acesso e tal. E aí ele começou, ele cuida disso. O João cuida do financeiro e da parte que a gente fala de produção, porque hoje a gente é caracterizado como indústria, porque a gente faz montagens. Então, o cliente quer um painel pneumático, a gente já monta lá dentro e manda direto para ele. O que é um painel pneumático? Explica aí para um leigo. É um painel onde você liga várias máquinas e nesse painel tem lá o controlador, a válvula, tem os componentes pneumáticos e cada um vai para uma parte da máquina. Então, quando você vai ver uma máquina toda funcionando automatizada de vários setores, pode ser agronegócio, porque aí a Valconex, a capilaridade é muito maior, porque ela trabalha com automação. Então, você tem agronegócio, você tem automotivo, você tem, que mais? A indústria automotiva também a gente atende, química, muita parte química, indústria de alimentos, então tipo Nestlé, esse tipo de empresa grande, precisa fazer automação na linha de produção e aí ela tem uma central onde está todos os comandos ali, né? Solenoide, válvula pneumática, e aí o cara abre e tem um painel com tudo ali, dali só saem os tubinhos que vão em cada máquina para acionar ou não, de repente, um braço, um atuador, né? Você coloca um atuador pneumático para fazer um movimento específico, separando peça, por exemplo. Então, pum, bate lá, passou no sensor, não é metal, pum, ele bate, pum, ele bate. Então, ele vai separando metal e não metal. Estou dando um exemplo aqui, mas a aplicação de automação é infinita. Dá para você fazer de tudo. E hoje, Fernando, quando você, por exemplo, visita aí uma hamburgueria, vamos falar de uma hamburgueria, o que é a primeira coisa que você olha lá? Tipo, pega uma que está no começo, errando bastante, e pega uma que já acertou muito. O que é a primeira visão que você tem lá de parte de equipamentos mesmo? Os caras, vou montar uma hamburgueria. O que você fala pro cara? Isso aqui você não pode errar nesse investimento. Igual você falou agora, cara, não vai errar. Você vai abrir lá sua hamburgueria, não vai registrar uma marca? Isso aí é ok. Não, isso aí mas de equipamento, o que você fala pro cara? Isso aqui você não pode errar. Cara, primeiro, assim, até para falar para o pessoal qual que é a minha expertise, porque eu falei muito de indústria, de negócio, de desenvolvimento de tecnologia para os fabricantes e tal. Mas como que eu entendo de restaurante se eu estava lá em cima, né, na cadeia de suprimentos? Mas lembra que quando eu entrei nesse mercado, eu fui do comercial por 2 anos. Então, eu lidava direto com os restaurantes. Eu devo ter feito, naquela época, mais ou menos uns 400 projetos de restaurante, de tudo que é nicho. Inclusive, foi nessa época que eu comecei a observar que existiam alguns padrões. Não importava o tipo de negócio, tipo sushi, confeitaria, hambúrguer, pastel, não importa. Tinha alguns padrões ali. E aí eu comecei a estudar profundamente isso. Eu estudei tão profundamente que eu fui para fora, fiz alguns estudos. Eu fiz na época, em 2011, eu fiz um curso. Eu fiquei muito bravo comigo mesmo, porque eu fui visitar um cliente e o cara que estava decidindo sobre a compra do equipamento na época, ele era um chefe de cozinha. E esse chefe de cozinha, cara, ele falava termos gastronômicos que eu não entendia nada. E, cara, eu saí da reunião bravo pra caramba comigo mesmo. Eu falei, cara, eu saí dessa reunião, não entendi nada que esse cara falou. Eu tenho que aprender a cozinhar, tenho que aprender gastronomia. Eu não era muito de cozinha. Cara, bichinho até picou, né, depois da gastronomia, porque até hoje eu cozinho em casa. Mas eu fiz um curso EAD naquela época de culinária com professores da Austrália. Para poder entender um pouco mais de cozinha. Desde aquela época de 2011, não sei se você sabia, é um dos países que tem mais restaurantes com estrela Michelin e é um dos países que a gastronomia é mais desenvolvida no planeta, é a Austrália. E aí, quando eu fiz esse curso lá com esse pessoal, EAD, você pagava, tinha lá os vídeos online, eles deixavam lá disponível para você assistir. Cara, eu aprendi todos os processos que você imaginar
de gastronomia, branqueamento, gratinar, aprendi sobre cookchill. Aí eu também fui aprendendo nas feiras, porque os meus fornecedores, eles fornecem também para os fabricantes da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, do Oriente Médio. E quando a gente vai numa feira, por exemplo, a Host, que eu vou a cada 2 anos, esse ano, a primeira vez depois da pandemia que eu não vou. E em 2023 eu fui. E quando eu vou nessas feiras, eu tenho contato, por causa dos meus fornecedores, com quase todos os fabricantes. E como eu não sou concorrente, não sou fabricante, eles abrem tudo para mim. Então, o que eles estão produzindo? Qual é o próximo passo? O que eles vão fazer de equipamento novo? Qual que é a tendência que eles estão enxergando de mercado na Europa? Aí eu vou lá e falo com outro fabricante nessa feira, por exemplo, que é americano. Aí ele me dá a visão dele do mercado americano, aí baseado nisso eu já pego ali a visão do cara da Europa e o cara da Ásia, já vou juntando, isso aqui é incomum, então isso aqui pode ser tendência mesmo, porque nos 3 lugares ele está apontando para esse lado. Isso daqui é meio americano, é da cultura dele, isso aqui já é mais europeu, então já vou descartando. E aí isso daqui que está convergindo, eu falei, isso aqui então, eu preciso levar. Eu tenho que levar, isso aqui é uma forte tendência. E aí eu trago para o fabricante essas tendências da maneira que é possível também, porque o mercado não absorve tudo de uma vez. Você sair da carroça para o foguete não é da noite para o dia. Não. Só que hoje, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, não tinha um fabricante nacional, nenhum, 0 fabricante nacional que exportava para fora do Brasil equipamento, para competir com os caras lá fora. Hoje nós já temos 5 clientes que fazem isso. Caramba. Inclusive Mas a sua expertise maior é essa ou é atender o pequeno? Então, atender todas, não importa o tamanho. Eu falo que você ter um produto tão bom quanto o melhor fabricante do mercado depende mais de você, do teu posicionamento. Você pode ter um produto semiprofissional que na maior parte das vezes eu não atendo a linha mais... A linha semiprofissional eu falo que ela é muito próxima do residencial. Ela é um degrauzinho acima. Normalmente é para quem está começando um negócio de alimentação, vai pegar um negócio mais semi-profissional porque é mais baratinho. Mas assim, eu vou lembrar um pouco aqui. Cara, a pessoa vai montar uma lanchonete, aí ele vai ali, na Paula Souza, eu acho que é. Paula, tá lá, aqui em São Paulo é Paula Souza. Paula Souza. Vai chegar lá, tem lá aquela fritadeira, que deve existir até hoje, aquela fritadeira redonda. Eu falei isso até com o Marcos Brito no último... que podcast, ele veio aqui no podcast. Aí tem aquela, e tem aquelas outras fritadeiras menorzinhas lá, que você vê que o inox é dessa grossura aqui e tal, tudo. Tipo assim, a eficiência é 1000 vezes maior do que aquela outra. Então, é muito difícil você analisar assim só de bater o olho. Tem muito aspecto técnico. Por exemplo, se eu te perguntar, pegar 2 fritadeiras profissionais, né? Qual que é melhor? Elétrico ou a gás? Isso é um negócio que o mercado até hoje é dividido. E se criou no mercado uma crença limitante de que um modelo é mais. Mas na tua opinião, você pensando que você já teve restaurante, qual fritadeira é melhor, a gás ou a elétrica? Eu acredito que seria a gás. Por quê? Porque você consegue... se for pensar que você não vai conseguir controlar a chama bem, não sei. Eu ia querer mais... Porque assim, pelo menos equipamentos de cozinha... que quando a gente não tinha só a parte elétrica, né? Tipo, ele ali, eu gostava mais. Eu gostava de, sei lá, controlar a chama melhor. Sei que o elétrico deve conseguir fazer tudo isso. Mas se fosse para me chutar no leigão, eu ia para uma fritadeira a gás. Então... qual é melhor? Na verdade, nenhuma das duas é melhor. Mas é engraçado, né? Como é que ele pergunta um negócio para mim? Qual das duas eu chuto? Mas se você escolher, qual que é? A gás ou a elétrica? Então, se a gente for pensar... para custo de operação, normalmente vai depender tem um fator aí que é o custo do quilowatt-hora, que isso vai influenciar. Mas normalmente a fritadeira elétrica é melhor. Por quê? Ela é mais eficiente, então... tem um controle melhor. Eu vou te dar um exemplo simples que eu acho que vai ficar fácil de qualquer um entender. Se eu pegar uma fritadeira com 20 litros de óleo, vou chutar um valor de litro aqui, 20 litros de óleo elétrica. Essa aqui, a gás. Outra coisa importante, eu tenho que comparar o mesmo patamar. Não posso pegar uma fritadeira pequenininha de bancada e comparar com uma grande, a gás. Então, eu tenho que comparar as duas coisas igual. Então, pensa assim, um tanque de 20 litros aqui na elétrica, outro no a gás. Essa daqui produz 20 quilos de batata por hora, essa produz 20 quilos de batata por hora. Então, mesma quantidade de óleo, mesma produção das duas.
qual que é melhor para um restaurante? A elétrica, se você tem disponibilidade de energia no seu ponto, porque tem um detalhe aí que às vezes a pessoa escolhe porque a gás, porque não tem trifásico, ou não tem condição de ter uma carga elétrica maior. Forte. Então, tem uma limitação do ponto. Tanto que eu sempre falo que a primeira coisa que o cara tem que observar quando ele vai abrir um negócio é o que você tem disponível no ponto. Porque muitas vezes você aluga o ponto porque está no lugar legal, aí você fala, eu sou esperto, eu estou abrindo um restaurante num lugar muito movimentado que ninguém nunca abriu. Só que, na verdade, não abriu porque às vezes não tem disponibilidade de energia no local e a companhia elétrica não instala ali. E aí você não vai conseguir montar. Ou não tem também, nem que gás. a gente tinha dificuldade, gás, né? Porque se também o cara não dá para você montar casinha gás, de gás e não tem gás de rua passando, como é que você põe? Baixa energia, você não tem muita disponibilidade em cavear lá no local. E você não tem gás de rua e não dá para você montar uma casinha de gás, como é que você vai abrir um restaurante num ponto desse? Pode ser o melhor ponto do mundo, você não consegue. Então a pergunta não é essa. O cara tem que fazer, ele vai ter que olhar vários fatores, mas assim, pensando entender. só no equipamento, a elétrica é melhor. Por quê? Porque ela é mais eficiente. Então vamos lá, as duas produzem 20 quilos, as duas têm a mesma quantidade de óleo no tanque, as duas do mesmo tamanho, tudo igual. Só que uma é elétrica, outra é a gás. A elétrica vai ser melhor para a operação do cara pelo seguinte: hoje, pelo menos aqui em São Paulo, e acredito que na maior parte do Brasil, o preço de quilowatt-hora elétrico e o preço do quilowatt-hora que você produz energia também com gás, né? Calor é energia. Então, o que você produz aqui de calor, de energia com a gás, também não deve variar o valor, vamos supor, do quilo do gás de um P45 São Paulo, Porto Alegre ou no Ceará, acho que não deve ter muita diferença. Então, essa conta deve valer mais ou menos similar para qualquer lugar do Brasil. Então, você pega aqui, a elétrica, para produzir essa quantidade de batata, vai precisar, em média, de pelo menos 40% menos, no mínimo, de potência. Então, se essa daqui eu tenho, por exemplo, vou pegar um valor de mercado. Essa daqui, para conseguir fazer isso, ela consome 27 kW de potência no a gás. O que significa isso? Cada 1 kg de gás, eu tenho 13 kW. Eu consigo produzir com 1 kg de gás por hora, de vazão de gás, 13 kW. Se essa fritadeira tem 27, eu preciso de 2,1 kg, 2 kg e um pouquinho para ela rodar. Então, eu consumo por hora, né, teórico aqui, é 2,1 kg. E se você olhar os fabricantes, você vai ver que esse modelo vai dar esse valor. 2,1 kg de gás por hora, certo? Beleza. Desse outro lado, eu tenho uma elétrica, que vai ter no máximo 15 kW. Então, sai de 27 para 15. Já diminui. E é muito mais rápido. Ela é muito mais rápida se tiver a resistência certa também, que é um outro detalhe. Mas se você pegar a resistência que dá a mesma performance que um queimador, o que significa isso? O queimador, quando ele joga o fogo lá no negócio, aquela chama deve chegar a uns 700, 740 graus. Você tem que ter uma resistência que também chegue nesse valor na hora que ela está aquecendo o trem. Não vai chegar isso o óleo. Mas na hora que ela está aquecendo, a resistência ela tem essa capacidade de chegar nessa temperatura. Então ela vai aquecer bem rápido para você fazer a mesma similaridade. Essa daqui vai com 15 kW. Aí se você pegar 1 kg de gás aqui, dividir por 12, por 13, você vai ter o valor do quilowatt-hora no gás. Né? Porque 1 kg produz 13 kW. Então, você divide 1 kg de gás, o custo, por 13, você vai ter lá o valor. Aí você pega essa daqui, o quilowatt-hora está escrito na conta de luz, quanto que o cara paga. Se ele multiplicar por 15, ele está sabendo quanto que aquela fritadeira gasta por hora. Essa daqui, 27. Essa 15... faz a conta que normalmente, a última conta que eu fiz, essa daqui, elétrica, é 38% mais barata por hora do que a gás. Show. E o preço? Qual, assim... É mais ou menos similar. Mais ou menos similar. Tem nem sombra de dúvida que a elétrica é muito melhor. E Fernando, outra é o que você falou, a elétrica é controle de temperatura, retomada melhor, você tem uma manutenção menor do que com queimador, mais barata também, porque as peças, tirando a resistência que é um pouquinho mais cara, o restante das peças, termostato, um sensorzinho, tudo é muito mais barato do que os componentes de uma gás. Fernando, como ele atende
tudo aí, vários segmentos, dá para fazer aqui 5, 6, 7, 8 podcasts aqui e ainda dá até assunto muito. Mas assim, a gente está caminhando para o final, mas uma coisa que eu queria que você deixasse, poxa, tá aquele cara aqui assistindo, o cara que tem um restaurante ou tem alguma coisa, qual que é a dica essencial que você dá mesmo para ele de equipamento? O cara vai chegar e falar, poxa, você vai precisar montar agora, vai fazer a listinha dele, ou até mesmo um grande franqueador. Qual que é a dica que você dá mesmo para ele, assim, que não pode errar? Fala, cara, isso aqui você não erra. Primeiro que eu já escutei, poxa, vai ter que ver essa questão de ponto, se o ponto tem ali e tal, Isso. mas faz aí um geralzão aí. Se o ponto atende, se aquele ponto que ele está fechando vai ter a disponibilidade de energia ou de gás que ele vai precisar. Segunda coisa, analisar quanto que ele quer produzir. Quanto ele vai produzir por hora. Vou dar um exemplo de hambúrguer. Você tem uma estrutura para 50 e uma estrutura para 500 hambúrguer por hora. E nunca vai ser igual. Nunca, nunca então, até o espaço tem que ser diferente. Inclusive, o cardápio é uma das coisas essenciais para você reduzir quantidade de equipamento ou aumentar até a quantidade de equipamento, inchar o tamanho da tua cozinha. Então, cardápio enxuto é a segunda coisa. Isso acho que a maioria do mercado já sabe, já fala, só que a maioria das pessoas também não pratica. Não, o Brito veio aqui e falou exatamente isso. Cardápio, quanto menos enxuto, mais eficiência, você controla mais. Você tem menos processos. Se você for fazer dentro de um cardápio, você tem fritura, fritadeira, você tem cozimento, aí você pode ter ou um fogão, ou um cozedor de massa esfumaça. Aí você tem grelhado, charbroiler ou uma chapa. Então, cada processo que você coloca mais dentro do seu cardápio é mais um processo de produção que você tem que fazer. Normalmente, o processo de produção, quem faz são as máquinas. Então, você vai ter que colocar mais um equipamento. Então, tua cozinha vai ficando cada vez maior para atender um cardápio muito extenso e que muitas vezes o cliente não vai consumir tudo aquilo. Hoje, até uma tendência muito forte do mercado é procurar especialistas em alguma coisa. Então, o cara que só faz pizza, o cara que só faz hambúrguer, o cara que só faz algum item específico com um cardápio bom, porém enxuto, sem muitas opções. Isso faz com que ele reduza o tamanho de estoque, ele reduza o tamanho da operação, fique mais fácil de qualquer pessoa fazer, menos coisa para o pessoal decorar. Você consegue, né, ensinar melhor. E engraçado que você falou, a Laura, minha esposa, assim, se eu for falar para ela, Laura, vamos comer ali um hambúrguer naquele lugar ali, geralmente ela fala assim, Cleisler, mas aquele lugar não faz só hambúrguer, ele faz pizza, ele faz macarrão, o hambúrguer não vai ser bom não. E ela tá certa. Muitas vezes aquele cara que faz só, por exemplo, macarrão, fala, poxa, o cara tem ali, só faz um espaguete legal, ele não vai fazer um hambúrguer bom. Não estou falando que não exista restaurantes que fazem tudo. Mas senso natural é esse. O senso é esse, né? É o que você estava falando. Muitas vezes a pessoa quer abraçar, vou fazer de tudo ali, mas ele não tem aquela especialidade. Hoje a gente busca mais isso. Ainda mais aqui em São Paulo, que tem culinária do que você quiser aqui, né? Se você falar assim, cara, quero comer um hambúrguer, mas no que um lanche, né? Um burger, mas eu quero no pão de sal. Então você vai saber, poxa, aquele restaurante ali faz... Não, eu quero um smash melhor. Quem que é o cara aqui do smash? Aí você vê, poxa, é aquilo ali. A Pets mesmo, por exemplo, ela tem muito isso. Ela não tem uma receita grande lá, não tem várias coisas no cardápio. Acho que são 5 ou 6 itens só. E é sucesso, né? É sucesso. O Henrique já chegou a... conheço o Henrique, sou amigo do Henrique. Ele já chegou a vender no delivery mais de 300 mil burger num mês. Caramba, 300 mil burgers. Então, e com cardápio de 7 itens, 5 itens. 7 porque era uma promoção, né, que ele criou. Eu acho que foi esse número, acho que foi até com o Bob Esponja, se eu não me engano, que ele fez lá um combo com o biquíni do lado, o negócio do biquíni combo que ele chamou, lembrei. Chama Biquíni Combo, ele fez lá com uma collab com o pessoal do Bob Esponja e tal. E acho que aquele lá foi mais de 350 mil burger num mês, cara. Caramba, então, hambúrguer pra caramba. Então, assim, é possível com um cardápio pequeno você otimizar a sua produção para você maximizar a escala. E outra coisa que hoje vai ficar muito importante, né, é cada vez mais importante, é você conhecer, isso é uma dica para todo dono de negócio de alimentação. Se você não conhece a fundo
as ferramentas que você vai colocar na sua produção, você não tem noção do quanto você pode produzir. A maior parte dos erros que eu vejo, até de dimensionamento de projeto, né? Muito arquiteto faz projeto e tal, é porque ele não sabe o equipamento que está colocando ali, quanto ele produz. É o que o cara precisa, está muito acima, está superdimensionado ou subdimensionado. Então, isso é uma coisa que a maioria não consegue entender e compreender isso para poder projetar a cozinha. Porque aquilo que a gente falou lá no começo, né, quando a gente começou o podcast, toda cozinha é uma indústria. Então, quando você projeta uma indústria, é igual você projetar uma cozinha. Por isso que até é muito difícil para o arquiteto conseguir fazer o projeto da cozinha. E o bom arquiteto vai procurar um profissional que vai entender daquela área. Mesma coisa do arquiteto. Poxa, ele querer começar a entender agora da iluminação, de tudo. Hoje em dia, tipo assim, vários arquitetos já vêm para isso. Fernando, o papo aqui dava pra gente ficar 5, 6 horas aqui falando. Vai ter que ter outro, porque não tem, não esgota. É uma bíblia aqui, o Fernando de tanto conhecimento aqui. Mas, Fernando, ó, queria te agradecer muito, muito mesmo aqui por você ter aceitado, vir participar, ter a honra aí de ser o primeiro podcast seu aqui. É o primeiro podcast que eu participei. Ter a honra de estar aqui. O que eu sempre, assim, quando eu fui para montar o podcast, eu queria isso mesmo, trazer pessoa que é de verdade, não é só aquela pessoa que está lá, que não constrói nem nada, trazer a dor mesmo do empresário, trazer aqui os erros que já cometeu, igual você colocou, mas a gente vai precisar, com certeza, não sei se nem mais 2, 3, tem você, não só como cliente, como amigo, né, dessa jornada que a gente está junto ali. Sim. Só tenho a agradecer mesmo aqui a sua participação. Obrigado aqui. Você pelo convite, me sinto honrado de estar aqui, ser um dos seus convidados, falar um pouquinho sobre esse setor que eu entrei e já me deu tanto, né? Já me ajudou de várias formas, ajudar também o setor a crescer. Um dos propósitos, eu me lembro que quando eu abri o negócio, era justamente conseguir ver produto brasileiro nas feiras fora do Brasil que eu fui. E hoje você vê vários fabricantes, a própria Prática que você falou, a Skinsen, a Share, a Tramontina e outros fabricantes que a gente atende, expondo esses produtos lá fora e competindo com marcas tradicionais americanas, europeias. Cara, isso é muito gratificante, porque a gente vê e enxerga que a gente está ajudando a mudar o mercado, a profissionalizar esse mercado. Então isso é muito legal. E um recado que eu quero deixar aqui para o pessoal pesquisar um pouco, porque essa semana até eu tive algumas informações, né? Eu vi lá na internet que tem muito ruído sobre isso e muita gente falando coisas muito erradas sobre esse tema, é sobre a cozinha 4.0. Que se quiser até a gente marca um outro podcast só para falar disso. Vamos, mas dá o recado aí, para a gente já deixa o gancho para o próximo podcast. Vou deixar o gancho para o próximo. A cozinha 4.0, Kleiser, devido ao problema de mão de obra, que não é só no Brasil, como você falou, em novembro de 2024, eu fiquei um mês na China. Lá eles estão enfrentando o mesmo problema de mão de obra para restaurante. Então, é um problema mundial. Mão de obra é um problema mundial, principalmente para restaurante. Porque normalmente não paga muito bem, né? A gente sabe disso. E segundo, porque realmente está faltando gente. A tendência até, a gente está vendo que as populações estão diminuindo e não crescendo como a gente via quando a gente era mais jovem, né? Então, está invertendo a pirâmide também, então não tem muita mão de obra ativa para colocar lá. E uma coisa que está virando muito tendência é essa questão da cozinha 4.0. E por ser uma coisa nova, e sabe como que é a rede social, está tendo muito ruído. E primeira coisa, só um primeiro critério para você ter uma cozinha 4.0 de verdade, que eu quero já deixar registrado aqui, para quando o pessoal falar que não tem isso, já desconfiar, é que toda cozinha 4.0, seja ela inteira ou parte dela 4.0, ela necessariamente é autônoma. Para ela ter esse título de 4.0, ela não tem ser humano fazendo os processos de produção. Então, por exemplo, agora esse ano, 2025, na NRA em Chicago, eles colocaram em exposição uma ilha, uma estação de batata frita, de fritura 4.0. Estava escrito 4.0. E eram só robôs trabalhando. O pedido entrava
e o robô já começava a produzir as batatas. Colocava na fritadeira, tirava, levava, salgava, jogava o sal, separava, colocava na caixinha e entregava a caixinha pronta só para o operador pegar e entregar para o cliente. Aí esse sistema é 4.0. Se não for autônomo, não é 4.0. Então, isso é uma coisa que o mercado... Tem muita gente falando que, não, se tiver um forno combinado, que você controla do celular, mais um outro equipamento aqui e o outro ali, tudo com touchscreen, já é 4.0. Não, não é. Isso daí é só que a gente fala... Aí sim, é uma cozinha inteligente, mas ela não é 4.0. Show. Acompanha podcast. Vai ter que ter outro. Não só para falar de cozinha 4.0. Só para falar que vai de ser cozinha, a tendência do mundo. Cozinha. Mas brigadão, Fernando. Cara, obrigado mesmo. Prazer. Show.